lá, tudo certinho com vocês por aí? Nesse vídeo eu decidi trazer para vocês um pouco sobre a saga do exame da OAB. Como todos os anos, muitos estudantes se formam e nesse ano de 2020 não seria diferente. A única coisa que foi diferente foi a comemoração, né? Uma formatura meio esquisita por conta dessa pandemia, sem festa de formatura, sem colação de grau. Parece estranho não ter aquela preocupação de ter poucos convites e muitos convidados para levar para a festa. Ou da empresa sumir um dia antes da festa, deixando os formandos na mão. Ou ainda, no caso das meninas, sobre qual a cor do vestido que devemos usar. Sempre tem aquela que quer usar branco ou prata. Lembrei agora da nossa reunião. Graças a Deus, por fim, naquele caso, decidimos escolher que cada um ficasse com uma cor que desejasse. Afinal, tínhamos muitos outros problemas pela frente, bem mais complicados, como o tão temido exame da OAB. Quando me formei, minha amiga e eu decidimos que não faríamos cursinho e que conseguiríamos estudar sozinhas, em casa. Então, logo que nos formamos, já prestamos o primeiro exame para o qual foi abertas as inscrições. Não estudamos, é claro. Só com o conhecimento da faculdade não deu muito certo. Reprovamos na primeira fase. Mas achei essa experiência muito válida, pois passamos a conhecer toda a parte administrativa da prova, o horário de chegada, quantas vezes poderia ir ao banheiro, o tempo para responder as questões, enfim, nesse quesito já estávamos craques. Agora só faltava estudar. E é aí que a coisa complica. Me lembro de uma professora do colégio que me disse uma vez, ao saber que eu ia fazer direito, que para passar no exame da OAB tinha que estudar 24 horas por dia. Deus do céu! Ainda bem que eu não acreditei nela, não precisou. Esse povo, ao invés de nos estimular, eles colocavam a gente para baixo. Mas quando somos adolescentes, não damos ouvidos a muita coisa, e não ia ser diferente com o que ela falou. De fato, o Exame Nacional da OAB não é fácil, mas não é uma prova feita para reprovar, como um concurso público. Ela é feita para avaliar a capacidade daquele estudante em ser um profissional. Portanto, basta estudar que você vai passar. A questão é, como estudar? Bom, já disse que minha amiga e eu tentamos estudar sozinhas e não deu muito certo. Então, nos matriculamos em um cursinho, aqueles intensivos, para relembrar a matéria e nos ajudar a ter um cronograma quanto às matérias. Agora, o que nos ajudou mesmo foi estudarmos juntas, uma vez por semana, respondendo questões das provas passadas, tanto de primeira fase como de segunda fase. Perguntávamos uma para outra as questões e tentávamos responder oralmente, e quando errávamos ou tínhamos dúvidas, buscávamos na lei o porquê a resposta estava errada. Dessa forma, conseguíamos estudar em pouco tempo, muita matéria e assuntos variados, o que deixava o assunto bem dinâmico, bem melhor do que estudar sozinha. Assim, entre estudos e conversa fiada, respondemos muitas questões e discutimos muitos casos para a segunda fase. Nos dias de semana, respondíamos as questões das provas anteriores sozinhas, e ao final de semana nos juntávamos e lá vinham mais questões e mais discussões. Essa é a melhor forma de estudar, discutindo sobre a questão, ensinando ao outro o que ele não entendeu. Portanto, a primeira regra é: não importa quanto tempo você tem para estudar, o que importa é o estudo com qualidade. Como eu já disse, o cursinho nos ajudou a fazer um cronograma de quais matérias estudar. Mas se você não quer fazer um cursinho, você mesmo pode fazer esse cronograma de estudos. Por isso, primeiro leia o edital e separe os conteúdos. Ao se preparar para a prova, o foco deve ser o edital do exame da ordem. Ele vai te trazer todo o conteúdo que será cobrado na prova, tirando alguns exames aí que fizeram há um tempo atrás e que cobraram coisa que não estava no edital. Mas isso não é a regra. O próximo passo é definir quais serão os seus períodos de estudo. Analise a sua rotina para ver quais horas do dia você pode se dedicar à preparação da prova, da OAB e monte um calendário. Ao fazer isso, é importante deixar um tempo livre para você se dedicar à faculdade, ao trabalho e algumas horas de lazer e descanso, né? Essa é uma medida importante para evitar o estresse e descansar a mente. Muitos pensam que horas intermináveis de estudo garantem o melhor desempenho. Isso não é verdade, pelo menos para mim nunca funcionou. Estabeleça metas. Defina prazos para finalizar alguns conteúdos e acompanhe a sua evolução. E não se esqueça de se recompensar a cada meta cumprida. E se você tiver um colega para estudar com você,
ou um grupo de colegas, um grupo de estudos, melhor ainda. Defina datas em que você vai apresentar para eles o conteúdo de uma determinada matéria, por exemplo. Isso é uma forma de cumprir uma meta, né, de estudar um ponto. Ao montar esse cronograma, devemos priorizar algumas matérias, considerando que o número de questões da prova varia de acordo com as disciplinas. Em geral, é possível classificá-las em 3 grupos. O primeiro grupo somam 47 questões, ou seja, é mais da metade da prova. Por isso, essas disciplinas exigem mais atenção na hora de estudar. Essas matérias são ética profissional, direito civil, processo civil, direito constitucional, direito administrativo, direito penal e processo penal. Direito do trabalho ficou fora, né? Preconceito. O segundo grupo traz disciplinas que somam 21 questões. Portanto, também merecem atenção. E aqui sim entra o nosso direito do trabalho, processo do trabalho, direito empresarial e direito tributário. E o terceiro grupo, ele é composto de 6 matérias, que somam 12 questões apenas. Por isso é importante ler o conteúdo, porém não deve ser o foco do estudo de vocês. Essas matérias residuais são direito ambiental, direito do consumidor, direito internacional, direitos humanos, ECA e filosofia do direito. Quando eu prestei a prova da UAB não tinha nenhuma dessas matérias, só o ECA, o direito ambiental, internacional, graças a Deus não entrava, porque a gente tinha uns professores maravilhosos dessas matérias. Já para a segunda fase, não tem jeito. Os chavões das peças devem ser decorados. A abertura, finalização, o conteúdo é você que vai fazer na hora da prova. Mas como que a peça começa, como que a peça termina, aquele finalzinho, isso vai ter que ser decorado, não vai ter jeito. Você vai ter que aprender a estrutura, decorar início e fim, e o conteúdo é aquilo que você estudou. Quando você for fazer a peça, escreva à mão. Porque na hora da prova, sua mão deve estar treinadinha aí para escrever rápido e bonitinho. Olhando assim não parece tão difícil, não é? A estratégia faz parte do estudo. Não basta juntar uma pilha de livros e ficar ali lendo sozinho milhares de páginas por hora para depois não lembrar nem de 10%. Um estudo de forma dinâmica, com resoluções de questões, leitura de toda a matéria de lei seca quando você realmente não sabe aquele assunto, torna o fardo mais leve. Outra dica de ouro, aproveite todas as oportunidades de fazer um simulado. Você consegue encontrar opções online, bem como muitos cursinhos organizam simulados abertos ao público. Pesquise essas opções disponíveis e invista na estratégia. Você treina o chute, você treina as questões. E olha, fica craque para a primeira fase. Os simulados servem também para você identificar quais os pontos em que você deve melhorar e aprender a gerir melhor o seu tempo. Nunca se esqueça de que são 80 questões para responder e preencher o gabarito. Isso leva um tempinho e treinar antes sempre ajuda bastante. Outra coisa importante, tente não fazer o rascunho da peça na segunda fase. Faça assim uma estrutura do que você vai responder, bem como a ordem que você vai seguir na folha, numa folha de rascunho. Mas a peça toda não dá tempo de passar limpo. Então só faz ali uma estrutura no rascunho e depois vem fazendo a sua peça à mão ali, livre, porque senão não vai dar tempo. Fora a angústia que gera, né? Ter o negócio pronto e ter que ficar passando a limpo, pelo amor de Deus, e a hora passando. Seguindo esses passos, com certeza a vermelhinha virá. É isso, gente. Nosso vídeo termina por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e os seus comentários. E se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para não perder nenhum novo conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.